em oração. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 2 Timóteo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 13. Diz assim: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e, por isso, não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Amém? Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo encoraja Timóteo a permanecer fiel em suas oposições aos falsos mestres. Ao contrário de alguns outros que haviam se afastado da verdadeira fé. E aí o que ele fala para Timóteo? Para Timóteo seguir firme na fé, para continuar a missão do Senhor Jesus. Ele exorta Timóteo a permanecer fiel. Ele também falou a respeito da sua própria fidelidade na situação em que ele estava vivendo. E ele concluiu falando a respeito da fidelidade de Cristo. E é essa a mensagem do Senhor para nós hoje, para que nós possamos permanecer fiéis a Deus e termos a certeza da fidelidade de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa história e a história da nossa igreja. Amém? Irmãos, há 117 anos atrás, no dia 15 de 10 de 1905, haviam irmãos reunidos, sonhando com o futuro dessa igreja. Haviam irmãos reunidos orando, louvando e pregando a palavra do Senhor. E a única coisa que veio na minha mente para o dia de hoje foi o tema fidelidade. Fidelidade do nosso Deus para com a sua igreja. O pastor Gilmar me enviou um texto que ele escreveu contando o início do presbiterianismo na cidade de Agudos. E antes de escrever essa pregação, eu peguei com o pastor a primeira ata da nossa igreja, que eu queria entender melhor como era, o que estava acontecendo. E a princípio eu ia pregar o mesmo texto que foi pregado naquela ocasião, que foi o texto de Atos 2. Mas o Senhor me direcionou para estar falando a respeito da fidelidade dele para com o seu povo. E no texto que o pastor me mandou, eu vou dar uma resumida, só para os irmãos entenderem. Tem muitos irmãos que chegaram, que são novos na igreja, para conhecer um pouco da história da nossa igreja. Então, antes da fundação da cidade, missionários presbiterianos visitavam a zona rural, levando a palavra do Senhor e formando comunidades evangélicas. E o Senhor foi preparando pessoas para o trabalho aqui em Agudos. E no dia 15 de outubro de 1905, nasceu esta igreja. A igreja foi organizada, irmãos, mas não havia um templo, porque não era permitido pelas autoridades religiosas vender
terrenos, né, para a construção de templos. E aí a igreja se reunia nos lares. Quando eu peguei a ata, eu confesso que eu não entendi tudo que estava escrito. Porque a letra é toda desenhada, muito bonita, mas eu não consigo entender tudo. Mas eu entendi que nessa primeira ocasião, tinham 95 irmãos. Então a igreja já começou com 95 irmãos. E aqui, né, fala que eles se reuniam nos lares. Eles não tinham um templo. Imagina, irmãos, 95 irmãos, tipo lá em casa. Que bênção! E hoje, né, quantas vezes a gente fala, vamos fazer reunião nos lares? Ai, não cabe todo mundo. Ai, ou então, não vamos fazer agora não, vamos deixar para outra semana. Imagina, irmãos, aquele... E não tinha WhatsApp para marcar as reuniões. E eles se reuniam nas casas. Não tinha e-mail, não tinha nada. E eles estavam lá, os 95 irmãos. A igreja começou já com 95 irmãos. E depois, em 1918, 13 anos depois, é que a igreja conseguiu adquirir o seu terreno e o templo foi construído. O Senhor foi fiel com aquele povo. O Senhor é fiel para conosco. Nós vemos a fidelidade do Senhor na história do seu povo. Aqueles irmãos foram fiéis ao Senhor. E hoje nós estamos aqui para continuar a história da nossa igreja sendo fiel ao Senhor. Mas o que é fidelidade? Nós vemos em tantos lugares escritos, né? Deus é fiel. Tem gente que escreve atrás do caminhão, tem adesivo, tudo escrito Deus é fiel. Mas qual o significado dessa palavra? Fidelidade é o termo da origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. E fidelidade é uma das características de Deus. E significa que Deus não desiste. Deus não vira as costas. Não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem essa fidelidade em relação a Ele. E Deus nunca falha. Ele cumpre o que promete. E nesse texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 7, tem uma orientação a permanecermos fiéis. Então, esse texto nos orienta a permanecermos fiéis. Paulo começa o texto dizendo para Timóteo fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo para que nós possamos nos manter fiéis. Fortificar-se em Cristo. Esta é a primeira orientação de Paulo. Porque o que vem pela frente, irmãos, não é fácil. Mas nós temos uma fonte para nos alimentarmos, que é a graça do Senhor. Nós temos que nos fortalecer em Cristo como uma igreja, para que nós possamos ser fiéis. E no Senhor, como igreja, vamos vencer e vamos ficar fortes. Temos que buscar ser fortes, ter uma fé forte, um amor a Deus e a Cristo mais forte. E nós conseguimos alcançar força para o trabalho do Senhor por meio da graça de estarmos unidos com Cristo Jesus. É o que diz lá no primeiro versículo do texto que nós lemos. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. E assim, nós vamos conseguir ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Essa força nós não conseguimos alcançar pelas nossas próprias mãos, né? Nós não somos suficientes para isso. Mas na graça que está em Jesus Cristo, nós conseguimos. E o centro da nossa pregação tem que ser Cristo. E assim nós seremos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Depois de se fortalecer no Senhor, temos que colocar em prática a vontade de Deus para a nossa vida como igreja. E aí vem uma segunda orientação. Paulo também diz que Timóteo deveria encontrar homens capazes de instruir outros com os mesmos ensinamentos que ele tinha recebido. Então, como igreja, nós temos que passar os ensinamentos de Cristo, capacitar pessoas para que elas sejam capazes de ensinar a outros. E assim, vamos estar sendo uma igreja fiel ao Senhor. E Paulo usa 3 exemplos para Timóteo de como nós devemos ser perante o Senhor. E o primeiro que ele usa é como fiel soldado de Cristo. Como eu li lá no começo, uma pessoa fiel, ela é leal, confiável, honesta, verdadeira e ela tem compromisso com o que ela assume. O fiel soldado luta por sua causa contra os inimigos. Jesus é o nosso capitão.
E nós temos que ser fiéis soldados de Jesus Cristo. Não podemos desistir de lutar. No texto diz que um soldado, quando está servindo, o que fala? Que ele quer agradar, né, o seu comandante. E nós, como soldados de Cristo, temos que agradar ao nosso Senhor. Quando um soldado se alista, ele abandona a sua opinião e todos os interesses para atender às ordens do seu capitão. Embora nós não temos como nos afastar dos nossos afazeres do dia a dia, nós também não podemos nos distrair com as coisas do dia a dia. Nós não podemos nos distrair e nos afastar das nossas obrigações como filhos de Deus. A nossa maior preocupação tem que ser em como agradar a Cristo. O bom soldado está preparado para ser atacado e atacar. E ele não foge da guerra, irmãos. Eu já ouvi alguns irmãos falando assim: eu fui chamado para ficar no banco. Eu fui chamado, meu dom é o dom do canto, de ficar no canto da igreja. E o soldado não é chamado para ficar sentado. O soldado não é chamado para ficar no canto, irmãos. O soldado é chamado para ir à guerra. E cada um tem uma função no corpo de Cristo. E tem que estar preparado, o soldado se prepara, né? E disposto para o trabalho. E atentos à voz do capitão, que é o Senhor Jesus. Temos que lutar espiritualmente com toda a dedicação ao Senhor. No texto, também vemos o exemplo do atleta, que se prepara durante toda a sua vida para ganhar um troféu. Mas diz que ele não vai ganhar o troféu, né? Ele não vai ganhar a corrida, se não fizer as coisas segundo as normas. Ele não ganha se ele não obedecer às regras. E nós, como cristãos, temos regras a seguir, que são as leis do Senhor. Nós temos um manual de conduta cristã, que é a palavra do Senhor. Se nós desviamos dela, nós não conseguimos ganhar a corrida. E essas normas, né, quando o atleta vai correr, né, ele tem isso bem claro na sua cabeça. Ele sabe as regras do esporte que ele está praticando. E nós temos que conhecer e ter bem claro a palavra do nosso Senhor nas nossas mentes, para que nós possamos ser fiéis à sua palavra. Nós somos chamados para lutar. E quais as regras dessa luta? Nós, como igreja, temos lutado pelo quê? Ninguém vai ser salvo se não for por ouvir a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra do Senhor. Se não seguirmos as normas, que é a palavra de Deus, nós não vamos conseguir vencer. E no texto também diz a respeito do lavrador. O que o lavrador faz? Ele trabalha pesado. Ele deve ser o primeiro a receber sua parte na colheita. Será que nós temos trabalhado pesado na obra do Senhor? No texto fala, né? O lavrador que trabalha pesado. Nós temos trabalhado pesado? Ou nós temos trabalhado como dá, de vez em quando, quando sobra tempo? Será que temos plantado o necessário para colher os frutos como igreja? O soldado é aquele cheio de coragem, que entrega a sua vida completamente. É aquele que vai lutar. O atleta é aquele que segue normas, ele obedece, ele se dedica. E o lavrador é aquele que não é preguiçoso. É aquele que vai cuidar, vai plantar, vai proteger. É aquele que acorda logo cedo para ver o fruto do seu trabalho. O lavrador pode plantar, mas depende do Senhor para a semente nascer. Depende do quê, irmãos? Depende da chuva, né? Depende de várias outras coisas. Depende do Senhor. E nós temos que ter uma vida de renúncia, como soldado, de disciplina, como o atleta, e assumir compromissos com o Senhor, como lavrador. Ele nos orienta a permanecermos fiéis ao Senhor como soldado, fiéis à sua palavra como atleta e fiéis à sua vontade como lavrador. Porque o lavrador depende da vontade de Deus para o seu trabalho. Esse texto, primeiro ele nos orienta, né? Ele nos encoraja. E esse texto nos encoraja a permanecermos fiéis. Depois de nos orientar, ele primeiro nos dá uma orientação, depois ele nos encoraja a permanecermos fiéis. E para encorajar Timóteo, o apóstolo Paulo lembra do quê? Da ressurreição de Cristo.
Então, quando nós estivermos tropeçando na nossa fé, mesmo que exista um preço para sermos fiéis, como Paulo, que estava preso por conta do Evangelho, temos que nos lembrar de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que lembrar que Jesus Cristo está vivo e por isso nós não temos o que temer. Ele nos lembra que a mensagem de Deus não está presa, que ele estava preso, fala no texto, né? Ele fala, eu estou preso, mas a palavra do Senhor, a mensagem não está presa. Essa mensagem que liberta, ela não tem como parar, porque é o próprio Deus quem fala aos nossos corações. Paulo afirma que estava sofrendo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Ele diz, faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. O que foi feito, irmãos, lá atrás, na fundação da igreja, foi feito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Paulo sofreu pelos seus eleitos e irmãos sofreram pelos eleitos. Pessoas dedicaram as suas vidas para a propagação do Evangelho. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus levantou homens e mulheres para levar a sua palavra. Esse texto nos orienta, esse texto nos encoraja e nos revela a fidelidade de Deus. O que se segue, né, do versículo 11 ao 13, fala que pode ser um antigo hino cristão, que fala assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, e também viveremos com ele, e perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fiel é a palavra do Senhor. Diz, se morrermos com ele, certamente com ele viveremos. E essa é a promessa de Deus para o nosso futuro. Se estamos unidos com Cristo, nós viveremos com ele. A salvação é pela graça de Deus. E todos os escolhidos do Senhor perseverarão em serviço fiel a Cristo. E é a perseverança dos santos, onde os escolhidos continuarão no caminho da nossa salvação. A nossa salvação se baseia em Cristo. E se assim perseveramos, também com ele reinaremos. E o texto encerra dizendo que mesmo que não formos fiéis, que muitas vezes nós não somos, Cristo continua sendo fiel. E as suas promessas vão se cumprir. O plano de Deus vai se cumprir. Deus permanecerá para sempre sendo verdadeiro em seu caráter. Tanto a esperança cristã quanto o julgamento estão firmemente enraizados no caráter de Deus. O Senhor quer animar os nossos corações na certeza da sua fidelidade para com seu povo e na história da nossa igreja. Que nós possamos estar dispostos a lutar, a seguir as regras, a colher o alimento confiando na fidelidade do Senhor. Esse Deus que chamou os seus soldados é fiel. Aquilo que ele disse, e ele vai realizar. Ele não falha, ele não muda. Por isso nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Então, nesse texto, nos orienta a permanecermos fiéis, nos encoraja a permanecermos fiéis e revela a fidelidade de Deus. Deus é fiel ao seu próprio propósito e tem amplo poder para a execução de seus planos. Irmãos, ontem minha mãe comprou uma tâmara e pegou a semente. E deu para o João e falou assim, João, planta essa semente que daqui 90 anos vai nascer a fruta. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, será que demora tudo isso? Eu fui pesquisar na internet, né? Falei, não é possível que a tâmara vai demorar 90 anos para comer a fruta. Eu não vou comer, ninguém vai comer, né? E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que ela foi a primeira árvore frutífera a ser cultivada pelo homem. E ela tem, inclusive, o poder de rebrotar depois de derrubada. E a tamareira leva de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Isso, irmãos, sem a interferência dos fertilizantes que aceleram esse crescimento. Hoje em dia existem fertilizantes que em 10 anos está dando tâmara. Mas, sem essa interferência, diz que ela demora de 80 a 100 anos. Existe um ditado que diz, quem planta tâmara, não colhe tâmara.
Cientistas agora, em 2020, plantaram a semente de tâmara que eles encontraram nas escavações que eles fazem. Eles encontraram umas sementes de tâmaras de 2.000 anos. E eles plantaram essa semente. E elas deram frutos. Se pega a muda, né, da tâmara já pronta, ela vai crescer rapidinho. Mas se pega a semente, vai demorar todo esse tempo. Demora muitos anos para ela se tornar aquilo que Deus planejou para ela, independente do tempo que demore para ela crescer. Nós não podemos muitas vezes enxergar os propósitos do Senhor hoje, mas sabemos que Ele está no controle de tudo. Nós fazemos parte do plano de Deus e desfrutamos da sua fidelidade. Temos que ser pacientes como a semente de tamareira. Temos que plantar a palavra do Senhor hoje, aqui, onde nós estamos, e lá na frente, as próximas gerações vão colher os frutos da fidelidade dos irmãos, sabendo que o Senhor é fiel. E eu fiquei com essa história da tâmara na cabeça, né? Eu falei, como pode, né? Nós também hoje temos que plantar e talvez nós não vamos ver os frutos, mas nós sabemos que Deus é fiel e que Deus age na história da sua igreja. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela semente que foi plantada há 117 anos atrás. Louvo a Deus pelos irmãos que são fiéis ao Senhor, porque foi aqui que eu aprendi a ser fiel a Deus. Foi nesse local que Cristo se revelou a mim e hoje eu estou aqui. Quanta gratidão eu tenho por estar junto com os irmãos, comemorando os 117 anos da nossa amada igreja. Há 117 anos nasci a IPI de Agudos. E até hoje, o fundamento desta igreja é a palavra do Senhor. Se essa igreja está aqui hoje, é graças ao Senhor. Porque o Senhor levantou soldados, atletas e agricultores para seguir firmes em seu trabalho. A fidelidade do Senhor levou o seu povo para um lugar que ninguém podia imaginar. Há 117 anos, irmãos, será que aqueles irmãos imaginavam como estaria hoje, né? Aqueles que começaram lá atrás, será? Eles não viram, né? Não tem ninguém daquela época aqui hoje. A dona Dilma não veio. A semente foi plantada, irmãos. A palavra do Senhor foi pregada. Existe alguém mais fiel do que o Senhor? Não, irmãos. Não existe. E muitas vezes, ainda que nós não entendamos o que está acontecendo com as nossas vidas, que como cristão temos passado por dificuldades, eu acredito que a igreja, ao longo de 117 anos, passou por dificuldades, ainda que nós não mereçamos, porque nós não merecemos, o Senhor permanece fiel. Trabalhar para Cristo tem uma recompensa, que é ver vidas sendo transformadas. Que tenhamos compromisso, que sejamos leais, confiáveis, honestos e verdadeiros, que sejamos fiéis ao nosso Senhor. No Salmo 89:1 diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua fidelidade, Senhor, para conosco, ó Pai. Pela sua fidelidade para com o seu povo, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar dispostos, Senhor, ao seu trabalho, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, plantar, Senhor, a sua palavra, Senhor. Plantar os seus ensinamentos, Senhor,
aonde nós estivermos, Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa amada igreja, ó Pai. Muito obrigado pela história da nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor instituiu ela aqui, Senhor, neste local, Senhor, para trazer transformações de vidas, ó Pai, e para que nós pudéssemos ser resgatados, Senhor, pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor possa agir durante toda a história, Senhor. Que o Senhor possa agir, Senhor, nas próximas gerações, Senhor. E que nós possamos continuar até a Sua volta, ó Pai, levando a Sua palavra a todos. Em nome de Jesus, amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. Na oferta ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda
Graça e paz, irmãos. Amém.